exatamente a pessoa está se iludindo achando que é assim. Embora a gente saiba que o André Luiz ensinou assim. Quem lê André Luiz, pega o Nosso Lar, tem bônus hora. Eu ganho uma moeda na obra do André Luiz quando eu faço bem. Aí eu faço bem para juntar moeda para comprar uma casa em Nosso Lar. Veja, isso não é virtude. Por que não é virtude? Porque eu estou fazendo para conquistar outras coisas. Não é porque eu sou de verdade aquilo. Percebe? Então, essas coisas é importante a gente falar. E eu gosto de falar nisso porque às vezes o movimento espírita se acha o ser mais evoluído da Terra. Os espíritas falam com uma arrogância da humanidade. Só porque a teoria que a gente tem é a melhor, não a gente. A teoria que a gente tem sobre moral e sobre a explicação da vida futura é a melhor. Não há teoria melhor que o espiritismo. Mas a teoria é melhor, não eu. A gente não pode confundir isso. Aí eu recebi mensagens de Santo Agostinho, eu recebi mensagens. Ótimo. Mas você receber mensagens dos espíritos superiores não te faz superior. Pelo contrário, você precisa dos superiores para aprender a ser que nem eles. Mas você não recebe mensagem de espíritos superiores porque você é especial. Por isso essa ideia de Kardec de que qualquer um pode evocar os espíritos superiores. A gente que criou no movimento espírita essa ideia de que pessoas privilegiadas recebem os espíritos superiores. Pelo contrário, é a gente que precisa deles porque a gente é inferior. Então eu gosto de falar disso porque às vezes o movimento espírita meio que eu vejo as pessoas criando ilusões porque estão falando de espiritismo, né? Não sei se ajudei a Darlene ou compliquei, mas deixa eu passar para o Eric falar também que eu estou falando demais. Bem, respondendo a Darlene, é o autoconhecimento mesmo, né? É o autoconhecimento, para saber o limite das nossas forças, é o autoconhecimento. E aí Kardec, lá no Livro dos Espíritos, Agostinho vai falar, né? Enquanto vivo, né? Todas as noites ele passava em revista o dia e via o que ele fez, o que ele não fez, enfim. E essa questão é interessante, né? Essa questão do pobre que divide. Eu até coloquei aqui no chat o texto do Evangelho que trata ah, do óbolo da viúva, né? Que é exatamente isso, né? Ele vai falar desse tema, que é a viúva que sacrificou o necessário, né? É muito mais virtuoso você sacrificar o necessário do que o supérfluo, né? Então, você tem você tem 10 bilhões, aí você só dá R$ 1 para os mais pobres, né? A pessoa que só tinha R$ 1 e deu e ficou sem nada, é lógico que o sacrifício torna mais virtuoso, né? Aqui eu coloquei algumas mensagens também do Livro dos Espíritos, a 880, a 897, que fala disso, a 893, né? Que fala qual a mais meritória de todas as virtudes. Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas indicam o progresso na sendo do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é que se está mais desinteressada a caridade. Então, aí, de novo, o desinteresse, né? É um fator importante. E, e, e é como eu falei, né? A gente ainda está longe do desinteresse total, né? A gente ainda tem interesse. Então é preciso desenvolver até chegar nesse desinteresse, né? Porque nosso objetivo aqui nesse mundo material é alcançar o estado de espírito da segunda ordem, né? É não voltar para esse mundo, né? E muita gente reclama assim, não, vou ter que reencarnar, vou ter que voltar para a Terra, para esse mundo de sofrimento, de guerra. Todo mundo aqui pode já reencarnar no mundo mais feliz, que não tenha isso. É só se esforçar. Então, qualquer sacrifício aqui vale por uma eternidade de felicidade, né?
Só que as pessoas não acreditam mais na vida após a morte. Né? As pessoas, então você tem que ter a convicção absoluta disso e, e trabalhar para isso. Né? Então, mas é bem interessante esse conceito, né? E a gente vê como que essa moral cristã, embora o espiritismo ele seja universalista, a gente pode falar, né? Kardec viu realmente que, analisando a moral dos espíritos, bate perfeitamente com a moral cristã, que é mais, por ser um espírito puro, é a mais elevada, né? Não, por isso que o exemplo maior de desinteresse é do Cristo. Por isso que o Cristo é um exemplo maior de desinteresse. Porque pensa bem, ele é um espírito puro. Não tem absolutamente nada nada na Terra, que ele ganhe ou lucre com ter vindo para cá. Nada, nenhum prazer, nenhum conhecimento, nada. Ele já tinha tudo melhor. Então ele não ganha nada, não ganhou nada encarnando entre nós. Mas ele fez justamente por amor a nós. Por isso que é o exemplo máximo de amor, né? Que é o amor incondicional. Claro que a gente não tem esse amor incondicional. E se a gente começar a achar que tem que tomar cuidado, viu? A gente tem momentos em que a gente é mais virtuoso e menos. Então, um caminho para a gente não se deslumbrar e começar a achar que é espírito superior já, é a gente ir pelo caminho dos vícios. Por exemplo, eu começo analisando os meus vícios morais, os meus defeitos, e treinando, estudando sobre eles e treinando para eliminar eles. E quando eu começar a achar que eu estou sendo muito virtuoso, eu estudo mais para eu também não cair no caminho do orgulho. Veja que eu não posso sair de um extremo para outro, né? Vou dar um outro exemplo para quem está nos ouvindo e a Darlene que fez a pergunta. Mais um exemplo eu vou dar prático de como isso que a gente está falando já está nas obras de Kardec. Eu sempre dou esse exemplo que eu acho muito bom. Quando, por exemplo, os espíritos vão dizer na questão 886 do Livro dos Espíritos, que a caridade ela é indulgência. Ela é benevolência, indulgência e perdão. Famosa questão 886. Aí, por exemplo, eu quero entender, bom, mas o que é ser indulgente? Como ser indulgente? Veja, são perguntas como essa que a Darlene fez. Ah, como é que eu vou saber se eu sou, se eu não sou, como é que faz? Olha como a obra de Kardec é completa. Aí a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele desenvolve tudo isso, e tem lá o capítulo que trata da indulgência, que é o capítulo 10 do Evangelho. E daí lá tem um texto, indulgência. Então eu quero aprender a ser indulgente, eu vou fazer o quê? Uma das formas de ser caridoso é praticar a indulgência. Então eu vou estudar sobre a indulgência. Aí eu vou lá aprender com o Kardec, com os espíritos, o que eles estão me dizendo que é indulgência. Aí vem, o Kardec fala, os espíritos vão falando sobre a indulgência. Mas aí Kardec é genial, porque, por exemplo, os espíritos vão dizer assim para Kardec: olha, indulgência é você não ver os erros alheios. Aquela pessoa que ela olha para o outro e ela valoriza os defeitos, salienta os defeitos da pessoa, e ela foca só nos defeitos da pessoa e ela é rígida, ríspida, intolerante, essa pessoa não é indulgente. Então, há muitos defeitos que o outro tem que a gente tem que aprender a não dar bola, a fingir que não viu, a se calar, a se fazer de surdo, entrou aqui, saiu aqui. Algumas maneiras de ser indulgente. Só que aí Kardec, justamente como ele quer atender essas dúvidas que, como a Darlene colocou, ele vai fazer mais perguntas para os espíritos para a gente entender melhor a prática da indulgência. Aí, o capítulo 10, lá no finalzinho, Kardec faz 3 perguntas que São Luís, que é um espírito superior,